Olá, pessoal. Olá, boa noite. Vamos chegando. Vamos nos acomodando em nossa sala de aula virtual. Sala de aula não, nossa sala de exposição de assuntos, de conversa sobre doutrina espírita, conversa sobre Jesus. Olá, Zunara, Laila. Vamos entrando. Como é que está o som? Dá um retorno, por favor, para mim, Bacete. Dá um retorno para o som, por favor, ver se está ok. Boa noite a todos. Vamos chegando. Alguém pode me dar o retorno sobre o som, se está ok? Beleza, Teomir, obrigado. Boa noite, bom ver todos vocês aqui. É sempre bom estarmos juntos. Vamos esperando mais um pouco, o pessoal chegando. Beleza, Sunara, obrigado. Laila, Leila. Nós também somos iniciantes nessa modalidade de conversar com o público. Nós não temos ainda a vivência necessária para isso, mas vamos aprendendo. Devagarzinho a gente vai se ajeitando, a gente vai reconhecendo esse novo espaço para que a gente possa então se manifestar. O importante é que a gente não deixe de compartilhar conhecimento, especialmente esses conhecimentos que são tão importantes na nossa vivência pessoal. Muito bem. Vamos chegando. Chegou e chegou bem. Prazer tê-lo aqui. É isso. Desejando felicidades, acolhendo um ao outro. O sino tocou. Bom, no meu relógio aqui, 19 horas. Eu creio que nós possamos começar. Eduardo, Rose, olá, olá para todos. Então vamos dar início à nossa atividade, 19 horas. Mais uma vez desejando a todos as boas-vindas, sempre contando com Jesus nessa caminhada de todos nós. Nós, como se estivéssemos na sala de Paulo e Estevão, iniciaremos normalmente com uma prece, faremos uma leitura preparatória e a seguir entraremos no tema propriamente dito de nossa fala de hoje, que é caindo em si, é o tema de nossa fala de hoje.
Então vamos nos aconchegar para fazermos nossa prece inicial, após a leitura e depois os momentos de conversação, de diálogo sobre Jesus à luz da doutrina espírita. Senhor Jesus, nós que hoje nos reunimos, geograficamente afastados, mas de corações aconchegados uns aos outros, para dar continuidade na divulgação de teus ensinamentos. Queremos contar contigo, Jesus, para que nos abençoe a todos, e especialmente a toda a humanidade que vivencia nesses momentos em que vivemos situações tão difíceis. Difíceis materialmente, difíceis espiritualmente. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos, permitindo-nos sempre levar a Tua palavra e trazer a Tua palavra para todos os nossos corações. Obrigado, Jesus. Do livro Vinha de Luz, nós temos no capítulo 119 o título Fortaleza. Sabendo que a tribulação produz fortaleza, em Paulo, Romanos 5:3. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis à tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes de maneira geral pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se então perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência do preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho. Não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que completam a dilatação de poder ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo desde a terra a gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daquele que se deitarem sob a tempestade. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade.
os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. É a lição de Paulo em Vinha de Luz, falando sobre a fortaleza. E hoje, o nosso tema versará a nossa conversa, nossa explanação, na verdade, reflexões para o nosso aprimoramento espiritual. Nós falaremos hoje sobre caindo em si. Quem de nós já algum dia não disse assim: ah, se eu soubesse, ah, se... Isto é uma forma de cair em si. Alguns de nós caímos em nós mesmos, nesta ação de cair em si. Alguns de nós despertamos, porque isto é um despertar, despertamos já numa idade mais avançada, quando nos parece que a vida não tem mais jeito, quando os problemas nos parecem sem solução. O que fazer agora? Porque de repente o indivíduo se dá conta de que aquilo que ele fez ou deixou de fazer, ou que foi indiferente, ou que se omitiu, gerou consequências tão graves, e essas consequências graves perduram até este momento de cair em si, e perdurando até este momento de cair em si, trazem consigo um sofrimento atroz. Trazem consigo muitas dores, muitas lutas, gerando, por vezes, situações dificílimas de serem corrigidas e até mesmo impossíveis de serem corrigidas nesta encarnação. Porque o indivíduo já se encontrará no estado de sua existência atual tão avançado, a idade lhe chegou e ele não tem mais tempo para retornar à mocidade. Ou, necessariamente não isso. O tempo passa, as coisas acontecem. E pode ser que depois do acontecimento não haja mais a possibilidade de retornar, de vivenciar aquela experiência, mesmo que aquela experiência tenha sido há poucos minutos atrás. Porque uma palavra que é dita de forma não fraterna, não se pode mais retorná-la aos lábios como se ela não tivesse sido dita. De repente, um projétil disparado de uma arma de fogo, que por uma impulsividade do momento, por um ato apaixonado, passional, impensado, como origem daquele projétil que sai da arma de fogo, como reter, como deter, como fazer retornar o projétil à arma de fogo? O dano já estará feito. Que tenha sido este dano há um minuto atrás. O estrago, o mal, já se estabeleceu. E necessitando por vezes séculos, e se não milênios pela frente, pelas reencarnações futuras, para que nós possamos restabelecer o equilíbrio daquilo que desequilibramos anteriormente. Como fazer então quando a gente se encontra numa situação dessa de cair em si? Mas percebamos que esses acontecimentos, eles fazem parte da trajetória humana. Este é um ponto importante de nossa conversa de hoje. Não é fazermos deste momento do cair em si
não é fazermos dele uma âncora que irá nos aprisionar, como uma âncora que retém uma embarcação. Não, não deveremos agir e pensar assim. Porque este momento de cair em si deverá ser para nós, embora profundamente doloroso este momento, mas deverá ser para nós um momento de reabilitação, de início de uma nova trajetória, de recomeço, de refazimento, de reconstrução, de descoberta. E quando a gente assim pensa, nós nos deixamos levar por uma onda de fé, de esperança, de otimismo. Em caso contrário, a gente deprime, a gente estaciona, paralisa, sofre e não vê solução. Já ao tempo do Cristo, e isso vem de toda a humanidade, esses acontecimentos do errar e do cair em si, das consequências e da abertura do psiquismo, da emotividade para a descoberta do erro, isso é da humanidade, não é de hoje. Nós temos exemplos bastante significativos no Evangelho, nos Evangelhos, no Novo Testamento. Vamos lembrar que os relatos do Novo Testamento, as personagens bíblicas do Velho ou do Novo Testamento em especial, não devem ser vistas por nós como personagens que estão muito afastados de nós todos. Não. Deveremos ver em cada personagem retratado no Novo Testamento nós. Então, quando, por exemplo, estivermos lendo sobre o julgamento de Jesus frente a Pôncio Pilatos, não deveremos ver Pôncio Pilatos como um estrangeiro, um ser que está longe de nós. Temos que nos ver na condição de Pilatos. Quando é que nós agimos como Pilatos? Quando é que nós não agimos quando Pilatos? Na condição de Jesus frente a Pilatos, devemos nos ver também, isso não é heresia. Nos ver como Jesus é tentar entender Jesus. É tentar nos afinizarmos com a proposta do Messias, para que sabendo compreendê-lo, possamos também melhor exercitar os seus ensinamentos. Na condição de Jesus, frente àquele poderoso homem que representava a águia romana, como agiríamos quando Pilatos pergunta a Jesus: Tu és rei? Como agiríamos nós se fôssemos Jesus? Se tivéssemos ali levado uma bufetada do soldado quando logo Jesus foi aprisionado e diante dos doutores da lei, o soldado desfere-lhe uma bufetada na face para impressionar os seus chefes, e Jesus questiona ao soldado: Por que estás batendo em mim? Será que nós faríamos isso? Ou nós revidaríamos? Então temos que ver nas personagens do Evangelho a nós mesmos, para que possamos aprender e compreender o significado da existência de cada um deles, trazermos para nós estas existências, esses significados, para o nosso aprimoramento. Então, na questão do caindo em si, vamos lembrar de Judas. Judas,
apóstolo. Judas considerado traidor. Ora, na verdade, Judas não foi este traidor, como costumamos dizer. Não, não foi este traidor. Judas foi aquele que, como nós também, não compreendemos bem a propositura de Jesus para nós na terra. Deveremos ver Judas como alguém que queria o bem para todos, para os seus, em particular, os de sua terra. Porque não podemos esquecer que os judeus estavam sob o domínio dos romanos, a subjugação da tirania romana, e Judas queria a liberdade para o seu povo. Quando ele então entrega Jesus para os autores da lei, ele tinha a intenção de provocar em Jesus uma reação tal, quando ele fosse preso, que fizesse um levante das massas, uma revolução contra o Império Romano. O povo, então, se levantando contra o Império Romano. É porque Judas não havia compreendido a divina missão de Jesus. O revolucionário Jesus não era um revolucionário puramente humano, das questões humanas, das nossas questões menores. Jesus vinha provocar uma revolução espiritual, de existência para uma vida eterna. E Judas não entendeu isso. E caindo em si, o que fez Judas? Não aguentou, não suportou todo o seu drama, envergonhou-se perante si próprio e cometeu um infamante suicídio. Vejamos então o que dissemos ainda há pouco. Vamos nos colocar na posição de Judas. Poderíamos ter sido nós também considerados traidores do Cristo em igual situação? Que cada um faça a sua avaliação pessoal. Mas se fôssemos capazes de cometer este equívoco contra a proposta de Jesus, ao cairmos em nós mesmos, também teríamos ou exigiríamos de nós o sacrifício maior do suicídio? Quem sabe que cada um avalie. O fato é que, caindo em si, Judas não suportou o seu equívoco, suicidou-se. Não deveria ter sido esta a atitude dele. Deveria ter tido ele a coragem do enfrentamento de sua ação e buscar a regeneração. Lembremos daquela outra figura do Evangelho, do filho pródigo, que, solicitando ao seu pai que distribuísse logo a riqueza, a herança dele, para que ele pudesse gastar à vontade, ao seu bel prazer, e o pai lhe concedeu. E este filho foi viver a vida, e viveu e gozou a vida, e dilapidou todo o patrimônio que havia ganho de seu pai. E depois que estava chafurdando com os porcos na lama, caindo em si, lembrou-se do lar, lembrou-se da casa paterna e não se suicidou. Caindo em si, o que fez ele? Retornou à casa paterna. E ao contrário de Judas, retornando à casa paterna, recomeçou sua existência, caindo em si, porque havia errado. Então vejamos duas posições diferentes. Qual seria a nossa posição, ou qual é a nossa posição hoje, se nos depararmos com questões que falamos no início, os erros, e caindo em nós mesmos, o que estamos dispostos a fazer de nossa existência?
seguir o exemplo de Judas, suicidar-nos, deprimirmos-nos ou retornarmos para a casa do Pai como filho pródigo? Certamente, a postura do filho pródigo foi mais sensata, foi mais coerente com a proposta de Jesus para todos nós. Ora, uma outra figura marcante nos evangelhos, Maria de Magdala. Maria de Magdala, que no seu campo íntimo havia se deixado levar, se deixado contaminar pela sensualidade, pela luxúria. Certamente tinha seus motivos. Não era uma mulher má, era uma mulher equivocada, que estava aflita e não encontrava em seu campo íntimo solução para as suas questões. Mas eis que um dia ela encontra o meio nazareno e, caindo em si, reconhece o seu grande equívoco e dá uma nova direção à sua existência, passando então a ser uma seguidora de Jesus, da proposta de Jesus, se não pessoalmente como os discípulos diretos do Cristo fizeram, porque logo Jesus haveria de ser sacrificado, mas ela não se deixou abater. Caindo em si, tomou sobre seus ombros a responsabilidade de agasalhar aqueles que sofriam, os seus irmãos menores de sofrimento, de duras penas, os seus irmãos menores, os considerados leprosos, doentes, excluídos da sociedade porque estavam doentes. Enfim, caído em si, Maria de Magdala retoma sua caminhada em direção a Deus, em direção ao Cristo. Tamanha foi a sua envergadura moral após o ato de cair em si, que Maria de Magdala foi uma das primeiras pessoas a ver o Cristo, a estar com o Cristo, depois de sua ressurreição. Uma outra personagem muito importante na caminhada nossa do aprendizado sobre o Cristo é Saulo. Foi e continua sendo Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo. Saulo de Tarso e depois Paulo. Saulo, o perseguidor dos cristãos, o doutor da lei, que não entendia na sua percepção medíocre de entendimento das questões espirituais, embora fosse ele um homem justo, de bons propósitos, coerente com a sua doutrina do Velho Testamento, era um fervoroso seguidor dos preceitos divinos segundo a Torá, era um homem abnegado, era um homem que não queria errar, mas no entendimento sobre o Cristo, quantos erros não cometeu? Quantas mortes, quantos sacrifícios não foram exigidos dos cristãos pela sua palavra austera, pela sua autoridade contra os cristãos? Quantos não morreram por causa dele? Mas chegou um momento em que Saulo, caindo em si, deixa-se conduzir pelo Cristo e modifica também todo o panorama de sua existência e vai em busca do Cristo. E tão grande foi a sua transformação que, de repente, o grande Senhor das leis, rico, poderoso, influente, de repente se viu um pária dentro de sua própria sociedade,
dentro dos seus, ao ponto de o seu pai expulsá-lo de casa, os amigos virar-lhe as costas. E ele ficou sem amigos, sem os antigos amigos, sem o antigo reduto paterno e mais. E querendo agora seguir o Cristo, não tinha a confiança dos cristãos. Não era um cristão, não era um senhor das leis mais. Teve que transformar-se num novo homem para angariar, conquistar a confiança dos novos amigos que seriam mais tarde os seguidores do Cristo. Porque caindo em si, Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, quando viu o Cristo, não reagiu. Entendeu a lição do Cristo. Senhor, que queres que eu faça? Foi a única coisa que ele soube dizer para o Cristo quando caiu do cavalo, ao ver a luminosa figura de Jesus que lhe ofuscava os olhos e a alma essencialmente. Identificando o Cristo ali, apenas soube perguntar: que queres que eu faça? E Jesus o encaminhou cego, visualmente cego, para adentrar na cidade e aguardar as suas instruções que viriam depois por um de seus seguidores, por um de seus discípulos, Ananias. Caindo em si, Saulo transformaria-se no futuro em Paulo e daria um novo rumo para a sua existência. São vários e vários e vários exemplos. Zaqueu, que teria que subir no sicômoro, naquela árvore, porque era de baixa estatura, querendo corrigir a sua postura. Zaqueu, para quem não se lembra, Zaqueu era um publicano. O que era um publicano? Era um coletor de impostos. E ele aproveitava-se de sua autoridade como coletor de impostos para angariar para si próprio algum proveito. E vivia então na abastança. Mas caindo em si, Zaqueu também modifica sua posição perante a vida, refletindo sobre os ensinamentos do Cristo, dá também uma guinada e modifica-se. Bom, e nós outros? E nós aqui nos encontramos. O que estamos fazendo da existência nossa atual? Já temos ouvido por várias e várias vezes e visto vários e vários vídeos falando sobre este momento especialmente que vivemos da pandemia. Já caímos em nós mesmos? Já entendemos o que está acontecendo? Ou ainda estamos teimando em vivermos uma vida que não deveria mais estar sendo projetada no nosso íntimo para o futuro? Homens e mulheres, nós ainda equivocados aqui na Terra, vivendo com as preocupações menores da existência humana, preocupados em ganharmos, em termos, em podermos, em retermos para nós, em dominarmos, em gozarmos a vida, como daquela passagem do Evangelho do rico que resolveu amontoar em seus celeiros muito e muito e muito para gozar a vida quando fosse mais velho. É isso realmente que importa para a nossa existência? Será que é para isso que estamos aqui na Terra? Para amontoar e amontoar e amontoar aqueles tesouros ditos pelo Cristo também, que são corroídos pela ferrugem, destruídos pelas traças, roubados pelos ladrões?
São esses os tesouros que devemos amontoar em nossa existência? Já caímos em nós para percebermos o porquê que esta pandemia chegou até nós? Se não caímos em nós ainda, precisamos cair. Dar novos rumos à nossa existência. Porque é uma forma que Deus encontrou na sua sabedoria incompreensível para a esmagadora maioria de nós aqui na Terra, uma forma que Deus encontrou para que nós possamos cair em nós mesmos. Fazermos reflexões profundas sobre nossa existência. Muitas pessoas, ao longo desses últimos anos de suas existências e mais recentemente, vêm se preocupando ou vinham se preocupando muito com o final dos tempos, o fim do mundo, o apocalipse. Mas percebamos que o apocalipse, o final do mundo, cada um tem o seu. Cada um tem nessa perspectiva de Apocalipse como o fim, o que não é essa a perspectiva do Evangelho, mas na perspectiva humana da tragédia maior do Apocalipse, cada um tem o seu. Às vezes esse Apocalipse vem com o desencarne de um ser amado, que nos leva aos frangalhos morais e até mesmo materiais. Muitas vezes, o nosso apocalipse íntimo, individual, vem com uma derrocada financeira, uma falência, um estrago em nossas finanças, que nos faz com que percamos a condição de ricos para paupérrimos de um momento para o outro, nos abalando profundamente. Outras vezes, é uma doença que chega e nos prejudica tanto e nos faz sofrer tanto que este se torna o nosso apocalipse. Então não fiquemos esperando os grandes apocalipses em nossa existência, porque cada um de nós já vive o seu no dia a dia, o seu cadinho de sofrimento, de dificuldade. Mas dentro desta dificuldade individual, nós temos a dificuldade coletiva. Nós, terrenos, nós, seres humanos, espíritos encarnados aqui na Terra e desencarnados, mas comprometidos com a vivência no planeta, nós somos uma individualidade coletiva. E quando, individualmente, apesar das grandes dificuldades, dos apocalipses internos, individuais de cada um de nós, quando isso não dá conta das transformações coletivas que são necessárias, aí vem a transformação não mais individual, vem a transformação coletiva. Vem uma pandemia conclamando-nos a cairmos em nós mesmos e atentarmos para a nossa existência. E verificarmos, se procurarmos seguir o exemplo dos nobres espíritos, das nobres almas que seguiram Jesus, como esses que dissemos, Maria de Magdala, Judas, o filho pródigo e tantos outros. Se seguirmos o exemplo deles, verificaremos que este momento é um momento propício para cairmos em nós mesmos e nos transformarmos, não fazendo do sofrimento atual motivos de suicídio, motivos de desesperança, de frustrações, de revoltas, de doenças que poderiam ser evitadas. Porque cada um de nós é atingido por este momento de pandemia
de forma diferenciada. Cada um de nós é assim atingido diferenciadamente. Vejamos bem, um comerciante médio, pequeno, grande, não importa. Vamos falar de um empresário. É doloroso ver um empresário hoje passar pelo que está passando. O empresário, quando ele é um empresário, é um homem ligado às questões da vida sérias, não é um homem mundano, é um lutador como todos nós, pela vida, pelo seu espaço, pelas suas conquistas materiais e espirituais. É um homem que merece respeito. Ele quer voltar à sua atividade comercial, não porque ele quer ver a destruição, a morte, a pandemia sendo jogada aos altos contágios. Não. É um homem que está padecendo, porque por detrás de seu negócio tem sua família, tem seus empregados, seus funcionários, tem seus fornecedores. Este homem deve ser visto com respeito, com carinho. Devemos ter empatia pelo seu sofrimento e não agora seguirmos as massas, as polarizações das mídias e vermos naquele que quer voltar à atividade comercial um inimigo. Não, esse cidadão comum não. Porque existem aqueles outros que têm a possibilidade de estar em casa, de estarem protegidos no seu núcleo familiar. Mas o outro não tem essa possibilidade. E se obrigado for a isso, como às vezes é obrigado para salvar a sua vida e dos seus e dos que o cercam, ele sofre. Tenhamos empatia, tenhamos fraternidade para com essas pessoas. Porque cada um está vivenciando sua experiência em questões bem particulares. Nós vimos aí, por exemplo, a criminalidade, a agressão às mulheres aumentar muito, porque obrigado a ficar mais em casa, o homem que já tinha seus desregramentos com relação ao respeito à mulher, ao ser mais frágil fisicamente que ele abusa. Ele está agora sem o controle social mais intenso, porque todos estamos em casa, grande parte pelo menos, e ele se sente mais livre para agredir. E o que fazer nestes momentos? É aí que temos que cair em nós. Cada um de nós é chamado, nesse instante, a reflexões profundas de conformidade com os problemas que cada um vivencia. E o importante é que cada um de nós seja solidário e respeitoso e fraterno para com o sofrimento uns dos outros. E com relação a nós próprios, que saibamos identificar onde estamos sendo atingidos. Onde? Onde é que esta situação atual nos incomoda? É uma situação familiar? É uma situação profissional? É de convivência com a vizinhança? É de desalinho emocional e psíquico com a situação? Enfim, são várias e várias as situações. Mas temos que identificar onde está o nosso calo, o nosso ponto de fragilidade, onde que a pandemia nos alcançou, nos atingiu. Aí está o nosso problema a ser resolvido. São reflexões que eu não posso fazer por vocês e vocês não podem fazer por mim. Porque é de cada um, é individual. Não lembramos da lição do Cristo? Quando, querendo seguir o Cristo, ele orientava dizendo que
ele não tinha onde recostar a cabeça, que até os lobos tinham as suas cavernas, os seus covis. Ele tinha uma pedra para recostar a cabeça e não tinha nada de material para agasalhar aos homens. Então essa proposta do Cristo, ela continua de pé. O momento atual é um chamamento para as almas rebeldes que somos, que não sabendo lidar com as situações individuais e, por consequência, coletivas, fomos chamados a um sofrimento maior, coletivo, para o reajuste. Cair em si neste momento é importante. Serenar, pensar, estudar, exemplificar no campo de ação a que fomos chamados, aquilo que o Cristo nos ensina até hoje a todos. Então é urgente que cada um de nós caiamos em nós mesmos. É urgente para que nós possamos sobreviver a este momento, mas não essa sobrevivência física de não sermos contagiados. Isso é o de menos. Como também morrer, desencarnar é o de menos. Mas sairmos deste momento espiritualmente renovados, como Jesus nos propicia a todos que assim possamos fazer. Sairmos deste momento renovados, como Paulo saiu renovado após o seu cair em si. Como Maria de Magdala se renovou após o seu cair em si. Como o filho pródigo, caindo em si, também se renovou. Devemos pensar sobre esta questão do momento em que vivemos. E essas reflexões são muito pessoais, são muito individuais. Porque mesmo num lar, um casal, que um dia sejam uma só carne, um só corpo, uma só carne. Bom, não é bem assim, não é? Não é um só. São duas almas que se uniram, que estão juntas, mas que são individualidades diferentes. Mas quem disse que os diferentes não podem coexistir juntos? Claro que podem. Necessário é cair em si. Necessário é abrir a alma. Necessário abrir a mente para reflexionarmos onde é que o momento atual está nos atingindo. Porque é neste ponto em que o momento atual nos atinge que devemos trabalhar para a nossa renovação. Devemos cuidar para que nós não estejamos aí sendo massas de manobra das polarizações da jornada política, econômica. Lembrar que, acima de tudo, nós somos cristãos. Que antes das polarizações sociais, econômicas, políticas em que devemos mergulhar, primeiro mergulhemos na proposta do Cristo. Para que a nossa atitude em sociedade, neste momento tão adverso em que vivemos, seja uma atitude consentânea, coerente com aquilo que o Cristo nos oferece. Não sejamos aqueles que imitaremos Judas, procurando agir como se a grande revolução fosse a revolução humana. Procuremos agir conforme a proposta de Jesus. A revolução é espiritual.
conclamando-nos a todos, em princípio e em primeiro lugar, com urgência maior, eliminarmos as polaridades internas nossas e convergirmos intimamente para o Cristo. E assim fazendo, nós estaremos então prontos para agirmos em sociedade, exemplificando o equilíbrio, a serenidade, a alteridade, o amor, a fraternidade, segundo as nossas condições ainda imperfeitas, mas somando e não desagregando. E caindo em si, que cada um de nós possa, lembrando do Cristo, encontrar motivos de sairmos vitoriosos depois deste grande drama coletivo que o momento está trazendo para todos nós. Nosso momento vai se encerrando. Nós agradecemos profundamente a todos vocês que estão nos ouvindo, estão nos vendo, e rogando a Jesus que as lições do Cristo, à luz da doutrina espírita, estejam presentes no nosso ambiente íntimo, para que cada um de nós possa ser um fiel apóstolo do Cristo nestes momentos tão delicados, tão graves, pelos quais todos nós passamos. Obrigado a todos. Façamos nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, rogamos por todos estes que sofrem as dores do momento tão adverso. Cuida de nós, Senhor, para que possamos também nos transformarmos como os teus grandes baluartes do cristianismo primitivo, seguindo as pegadas seguras de Paulo, de Maria de Magdala, do filho pródigo, de Zaqueu e tantos outros. Porque desejamos muito, Senhor, neste momento, cairmos em nós mesmos e transformarmos nossa existência segundo os teus preceitos. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos e vamos então em paz. Jesus, um beijo a todos. Muita paz. Eu agradeço.